O nome dessa pregação é Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Repitam comigo. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. A grande tentação diante da peça que nós assistimos é a seguinte. Nós repetimos aquelas velhas frases, né? Religião nenhuma salva, falando de Deus é o que importa, o que Deus quer é o coração, ninguém sabe quem é que está certo. Eu fico muito confuso porque todo mundo fala uma coisa, eu não sei onde está a verdade, né? Essas frases são frutos, infelizmente, do nosso desconhecimento, né? Porque se religião nenhuma salva e não serve para a salvação, serve para quê? Para o meu bem-estar? O bem-estar, vou para uma piscina, para uma praia, psicólogo, vou comer, vou para uma churrascaria, né? Não é bem-estar, é em vista da minha salvação. Então, de alguma forma, a religião tem um aspecto salvífico, sim. Quando o Senhor vê o homem no pecado, Ele envia o seu Filho. Eu já preguei sobre isso, pecado e salvação, né? Envia o seu Filho e nos salva. Porém, aquela comparação. Digamos que você está em alto mar, morrendo afogado, e alguém te salva. Essa pessoa te salvou, sim ou não? Sim. Mas vamos fazer algo mais... uma outra comparação ainda no mar. Você está morrendo afogado, alguém te joga uma boia. Você segura naquela boia. A boia salva a vida. Ela te salvou, sim ou não? Sim. Se você soltar a boia, morre. Se você entrar no navio ou no barco e pular de volta para o mar, morre. Não sei que sabe nadar muito, lutar, né? Mas não sabe, digamos que a pessoa não sabe nadar aqui em questão. Estou querendo dizer o quê? Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou. Ele nos salvou já? Sim. Então eu vou fazer o quê? Nada mais, vou pecar à vontade, porque afinal de contas Jesus já me salvou. Então não preciso fazer mais nada. É assim que funciona? Não. São Pio de Pietrelcina falava assim, São Padre Pio, né? De nada adiantaria Jesus dar, por exemplo, um tesouro, um cofre cheio de tesouros, se ele não nos der a chave. Tipo, a pessoa fala assim, Brena, você tá rica agora, tá aqui esse cofre. Aí vai embora. Aí cadê a senha? Não tem senha, não tem chave, não tem nada. Adiantou? Não, tem que ter senha, tem que ter a chave, tem que ter a forma de abrir. Então Jesus nos salvou. Qual é a forma de abrir essa salvação para nós? A igreja. Ele nos deixou como garantia infalível, uma coisa certa, exata, sem confusão, a igreja. Lá em Mateus 16:13 fala, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas, ele falou a minha igreja. Osés, mas o que garante que é a igreja católica? O que garante é o seguinte, você pega do Papa Francisco e vai voltando, de um Papa para o outro vai voltando. Você chega aonde? Em São Pedro. Você pega Dom José Antônio, bispo de Fortaleza, você vai voltando, você chega aonde? Em um dos apóstolos. Então, o que garante que a nossa igreja é afundada por Cristo é isso chamado sucessão apostólica. Há uma garantia bíblica, há uma garantia espiritual e há uma garantia histórica. Historicamente, nós podemos provar que essa foi a igreja que Jesus falou, é a minha igreja. Entenderam? Não é algo fantasioso, é muito pé no chão. Não tem para onde correr. Nesse tempo não tinha 500 igrejas. Não tinha milhares e milhares, não. Tinha o paganismo e tinha a igreja católica. Não tinha outra. Entenderam? Essa confusão, ela foi se dando ao longo dos séculos, ao passar dos anos.
Surgia alguém, se achava muito inspirado por Deus e fundava a sua própria religião. Coisa que o Senhor não deu direito para ninguém fundar a própria religião. O Senhor não deu autoridade a ninguém fundar uma coisa em nome dele. Ele mesmo já fez, para ninguém ter trabalho. Deus é muito prático. Para não ter confusão, eu que vou fazer. Porque se vocês forem fazer, vai ter confusão. Então eu faço. E ele fez o quê? A Igreja Católica Apostólica Romana. Mateus 16:13, aí vai falar depois, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando fala não prevalecer, quer dizer que não vai destruir ela, nunca. Pode ter a crise que tiver, mas também quer dizer que a igreja está avançando. Uma das traduções da palavra não resistirá quer dizer, aliás, não prevalecerá quer dizer não resistirá. É como se fosse assim. Tem aquelas portas, o portão do Shalom, e nós vamos abrir aquele portão, nós somos a Igreja de Cristo, e lá fora tem um outro local que tem um outro portão, outras portas enormes. Então nós vamos tentar pegar as pessoas que estão quase entrando naquela porta do inferno. Então nós vamos avançando como soldados, entenderam? Aí quando fala que as portas do inferno não resistirão, quer dizer o seguinte: a igreja vai avançando, avançando e fazendo força contra as portas do inferno. A igreja não é uma coisinha covarde, michuruca. Assim, ó. Não. A igreja, às vezes tem essa ideia quando essa passagem. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É como se o inferno estivesse vindo para cima de nós e nós estivéssemos sempre na retaguarda, né? Não, me deixa, eu estou tadinho. Não mexe comigo, não. A postura da igreja é de defesa e ataque. Defesa, ataque. Depois, ataque, ataque, ataque. Não é como o time do Brasil, certo? Por isso que ali não... Vocês entenderam, né? Fica só na defesa e complica, né? Aí sai logo, antes de chegar na meta. Então, continuando. Então, a igreja ela avança, atacando os planos do inferno. E como é que a igreja ataca? A forma da igreja atacar, uma das formas de comigo, é ensinando. Quando ela ensina, ela está atacando o inferno. Quando nós celebramos os sacramentos, nós estamos atacando o inferno. Quando a gente celebra um batismo, celebra um casamento. Por isso que o inferno não quer que ninguém case. Aí quando casa, está fazendo o quê? Derrubando, né? Os planos do inferno. O demônio não quer que alguém se batize, que alguém se crisme, que alguém se ordene padre, seja ordenado. Não quer nada disso. Então, ao celebrar os sacramentos, estamos avançando contra o inferno. Ao obedecer os 10 mandamentos, estamos fazendo o quê? Avançando contra o inferno e vencendo. Ao viver e crer no que a igreja ensina, que é o credo, estamos o quê? Avançando contra o inferno. Isso aqui é o catecismo, resumido, que é as 4 partes do catecismo. O credo, os mandamentos, os sacramentos e o último, que eu não falei ainda, a vida de oração. Quando você reza, você vence o inferno. É tanto que Santa Teresa de Ávila fala, né, que todos os demônios juntos não podem fazer uma só pessoa cometer um pecado, mais leve que seja. Quando a gente comete um pecado, quem cometeu o pecado? Eu. Não foi o demônio. E se o demônio possuir, então a pessoa não pecou. Porque se o demônio possui alguém, Deus livre ela matar alguém sendo possuída, Deus livre me possui. Aí eu mato uma pessoa. Eu pequei? Não. Eu estava possuído. Entenderam? Por isso que há pessoas que estão possuídas, já teve casos de pessoas suicidarem estando possuídas. Elas pecaram mortalmente? Não. Porque elas suicidaram estando como? Possuídas pelo demônio. Não tem liberdade. Entenderam? Eu estou fazendo essa introdução para a gente... Porque a gente fala muito das religiões que são erradas. Mas se tem várias falsas, é porque tem uma verdadeira. A pessoa tem várias amantes, então ele deve ter o quê? Se ele tem várias amantes? Uma esposa. Ele não vai ter 2 esposas. A outra já é amante. Por mais que ele ame e diga que ame, é amante.
Talvez as amantes pareçam mais bonitas, cheirosas, ricas, maravilhosas, mas é amante. Ele pode querer ficar com elas, mas é amante. Então a gente deve ter cuidado para não trocar a esposa pelos amantes. O esposo, que é Jesus, pelos amantes. Lá em Lucas 10,16 fala assim, ó, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10,16. Quem ouve quem? Os apóstolos. Sucessão dos apóstolos, né? Quem são os apóstolos para nós hoje? Os sucessores. Os bispos, entenderam? E quem coopera com os bispos? Os padres. Oséias, então, tipo assim, a igreja cheia de pecado, cheia de coisa. Essa igreja de Cristo, é só ler Mateus 16. Pergunta Pedro, né? E vós, quem dizeis que eu sou Pedro, fala, tu és o Filho de Deus. Aí, isso mesmo, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Em outra passagem fala o Espírito do meu Pai que está nos céus, né? Aí, daqui a pouco, Pedro começa a conversar com Jesus. Jesus começa a falar, eu vou sofrer. Aliás, o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores, vai ser morto. E no terceiro dia ele vai o quê? Ressuscitar. Aí Pedro chama ele assim do lado. Chama assim. Chama, né? Aí, Senhor, que Deus não permita que isso te aconteça. Aí o que Jesus fala? Afasta-te de mim. E o resto? Satanás. Não. Afasta-te de mim, Satanás. O que Jesus falou? Vem aqui. Agora eu vou ser Jesus. Aí ele ficou me perturbando. Não, Jesus, tu não vai sofrer não. O Pai vai te livrar da cruz. Calma aí. Aí Pedro estava onde? Vocês acham? Pedro estava onde? A passagem, se for olhar no original, fala que o Senhor se virou para Pedro. Mas Pedro estava onde? Pedro já estava atrás. E ele falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, a palavra Satanás quer dizer opositor. Pedro estava agindo como o quê? Como mestre e como quem manda. Ele fala, não, filho, você não é opositor, ó. Sai da frente, venha para trás. Você é discípulo. Sou eu que decido como eu vou morrer. Satanás não é só quando alguém está possuído pelo demônio, é quando alguém se opõe aos planos de Deus. Não é só quando é um demônio, um capeta, um capiroto encardido, não. Toda vez que eu me oponho aos planos de Deus, eu estou sendo o quê? Para a vida do outro. Satanás. Entenderam? Diga sempre para o seu irmão, não seja Satanás. Seja discípulo. Pode ir lá. Obrigado. Aí o que acontece? Por que eu falei isso? Porque Pedro recebeu um elogio tremendo, sim ou não? Aí não dá um pouquinho, ele já faz o quê? Vacila. Pronto, foi sagrado o Papa ali, queria ser o Papa aí, depois fala o quê? Dá um vacilo grande. Não, nada de sofrimento. Aí o que acontece? O Senhor diz, não, eu escolhi errado, viu? Você não é Papa mais não, é o André agora, vai ser o Barnabé, você, né? Vacilão, Pedro. Apesar que tu era mais sábio, cara. Vai ser pescador de peixe mesmo. Não serve pra nada. Inútil. Foi isso que ele falou? Não. Continuou. Aí depois Pedro traz Jesus. Mas primeiro ele se garantiu. Não, vou fazer tudo. E ele arrancou a orelha do soldado. Dizem que foi ele. Eu não lembro da passagem se fala se realmente foi ele. Mas toda a tradição aponta para ele, né? Até nos filmes, na tradição. Lá fala que alguém, né, arrancou lá, né? E São João Crisóstomo até fala um comentário sobre São Pedro. Fala assim, por que Jesus não fala na mesa da Santa Ceia lá? Não fala para todo mundo ouvir que era Judas que ia trair. Aí São João Crisóstomo explica, porque Pedro tinha um temperamento tão forte que se Jesus falasse na mesa, quem ia trair ele, São Pedro ia comer Judas a dentadas. Será que o homem era valente? Era muito valente.
Tanto que ele vai lá e quer brigar com todo mundo quando vem pegar Jesus, né? Só que esse homem valente fica medroso. Aí quando Jesus vai ser preso, aí alguém vê ele, né, e pergunta, ele estava com Jesus? É um deles. Não. Aí vem outro aí, não, conheço não, nem conheço, nunca vi. Mais gordo, né? E começa a falar, nega 3 vezes. Aí o galo canta, Jesus tinha falado que ele ia negar. Antes